Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou falar hoje sobre a questão da natureza, dos animais e o amor de Deus. Irmãos, queria compartilhar algumas experiências que eu tive envolvendo os animais e a natureza. A forma como Deus fala com a gente, a forma como Deus demonstra o amor dele por nós, é muito única, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica na correria do dia a dia, às vezes a gente não percebe o amor de Deus nas coisas ao nosso redor. Tem aquela passagem que fala, que eu vou ler pra vocês aqui, calminha. Por isso vos digo, aqui em Mateus 6, 25. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côncavo à sua altura? Bom, é até o 26 mesmo. Ele está querendo dizer aqui que Deus, se Deus cuida das aves, né? Tem uma outra passagem que ele fala dos lírios do campo, né? Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Por que Deus não iria cuidar de nós, né? Então, muitas vezes a gente despreza um pouco, a gente lê essa passagem, a gente entende assim que, na verdade, o que Deus está dizendo aqui é que nós somos os únicos que são importantes e os animais não têm valor. E não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é que Deus ama muito os animais e a sua natureza. E Ele cuida muito bem dela. E se Ele cuida tão bem da sua natureza, então, quanto mais a nós, né? É isso que Ele está querendo dizer. Eu lembro que eu tive uma experiência, deixa eu ver, quanto tempo faz? 2 anos atrás. Eu fui viajar com meu esposo de lua de mel não, de aniversário de casamento, que era mais como uma lua de mel. A gente foi pra Ilha Grande, aqui em São Paulo, que é uma ilha no litoral de São Paulo, e é um lugar paradisíaco. E eu fui só eu e meu esposo, deixamos as nossas filhas com a minha sogra, tal. E aí estávamos no hotel, e o hotel ele ficava no... Pra quem não conhece, Ilha Grande é um lugar onde não tem carro, não tem nada, você só anda a pé, e é tudo cheio de umas vielas assim que você vai subindo, e a montanha, né? E o nosso hotel tava bem lá em cima no topo. E aí pra chegar lá tem que subir um morro assim a pé e é super cansativo. E então, geralmente, de manhã, a gente tomava café, tudo, pegava nossas coisas e íamos passar o dia lá perto da praia, fazendo trilhas, esse tipo de coisa. E eu lembro que teve um dia que, por alguma razão, a gente voltou pro hotel, pousada, na verdade, tá, gente? Não é bem um hotel, era tipo um chalezinho, uma coisa pequena. A gente voltou lá por alguma razão, não sei se a gente esqueceu alguma coisa, a gente foi lá buscar, porque a gente ia fazer algum passeio, precisava ir, fomos trocar de roupa, não me lembro exatamente qual era o contexto. Eu sei que quando nós chegamos no hotel, meu esposo apareceu com um pequeno passarinho na mão, que ele tinha encontrado caído no chão. E ele tinha, acho que, batido na parede, não sei. E a asa dele tinha, acho que, sofrido um deslocamento, porque ela tava frouxa, assim, meio caída, sabe? Não sei se eu já cheguei a contar essa história pra vocês, eu não lembro. Daí, irmãos, a asa dele tava caída e ele não voava de jeito nenhum. E aí, irmãos, a gente tentou de todo jeito e o passarinho não voava. Se a gente colocasse ele em cima da cama, ele ia se arrastando e caía na beirada. Daí ficamos pensando o que fazer com o pássaro, porque se deixasse ele do lado de fora, tinha muito gato na região, eles iam acabar comendo o passarinho. E também não dava pra gente cuidar, porque a gente passava o dia todo fora do hotel e a nossa casa ficava a quase 5 horas de distância, né? E a gente ainda ia ficar muitos dias lá, então não tinha muito o que fazer com ele, não sabia o que fazer. Pensamos em dar pra dona da pousada, mas ela tinha muitos passarinhos em gaiola, né? E eu fiquei pensando, coitadinho, vai passar o resto da vida dentro de uma gaiola, provavelmente. E enquanto a gente se trocava ali, não decidimos o que fazer com ele, eu lembro que eu tava apoiada assim no beiral
do parapeito, né? Porque o nosso quarto ficava no segundo andar da casa e tinha tipo uma varanda assim de um deck de madeira, né? Eu tava apoiada ali e eu comecei a conversar com Deus, como eu sempre faço, né? E aí eu comecei a falar pra Deus, eu lembrei dessa passagem que tá escrita aí. Eu falei pra Deus, poxa, na sua passagem, Senhor, na passagem da Bíblia, Senhor, tá escrito que o Senhor se importa, que o Senhor cuida dos passarinhos. Isso é tão literal assim? Ou é só uma coisa, um jeito de dizer, uma coisa figurada, né? Se o Senhor se importa mesmo com os animais nesse nível, me mostra, eu queria muito saber. E quando sabe quando você vai conversando assim com Deus, meio sem compromisso? Não era exatamente um pedido de oração, era uma conversa meio que ao acaso, assim. E quando eu terminei de falar, instantaneamente aconteceu um fato. O passarinho, ele caiu da cama onde a gente tinha deixado ele numa caixinha, ele conseguiu sair, ele caiu e ele foi se arrastando até o beiral da casa. E eu gritei pro meu esposo, eu falei, pega ele, porque ele vai se esborrachar lá embaixo, porque era cimento embaixo e ele não voava, irmãos. Eu verifiquei a asinha dele, ela tava realmente solta. E ele correu, foi pro beiral e eu tentei pegar, meu esposo tentou pegar, não teve jeito, ele se jogou. Na hora que ele se jogou, irmãos, ele abriu um voo lindo e saiu voando. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei em choque naquela hora, porque eu tinha acabado de perguntar pra Deus se ele se importava com os pássaros, como mostra lá na passagem bíblica, né? E naquele momento, irmãos, eu fiquei tão emocionada, porque eu senti assim, o amor que Deus tem por nós, sabe? Se ele cuida de um pequeno passarinho, imagina o que ele não sente por nós, sabe, irmãos? E eu sei que nem todos os passarinhos têm o mesmo destino, eu sei que a natureza muitas vezes é cruel, mas não podemos se esquecer que o maligno tomou conta, né? E muitas coisas não estão exatamente como elas deveriam estar, mas o desejo de Deus é cuidar de todos, sabe? Deus tem um carinho muito grande por toda a sua criação. E aí eu vou contar pra vocês a história dos meus gatos. Eu tenho muitos animais e eu sempre gostei muito de bichinhos, sempre, sempre. Na minha infância eu sempre tive cachorro, sempre cachorro. Tinha uma cachorrinha, inclusive, que ela teve um fim trágico. Ela foi morta na minha frente por uns outros cachorros que nós tínhamos. Eu era criança e a minha mão ficou toda mastigada, assim, porque eu tentei tirar minha cachorra da boca dos cachorros. Então, assim, foi uma experiência muito trágica. Aquilo me traumatizou demais, sabe? Mas acho que eu não tinha, assim, esse entendimento do quanto Deus cuida, né? E do quanto que é o desejo de Deus cuidar, mas a gente precisa ter fé, sabe, irmãos? A gente tem que exercer muitas vezes a nossa fé pra acreditar nessas coisas. E eu não acreditava nessas coisas. E eu lembro que quando eu tive, assim, aquele meu despertamento, eu comecei a fazer um pouco caso dos meus animais, assim, porque eu achava que isso não era importante, porque vinha um arrebatamento e Deus não tava nem aí pra coisas terrenas, assim, sabe? Então eu não dava muita importância. Até Deus começou a tocar meu coração e mostrar para mim que Ele usa os animais para demonstrar o amor dele. E que assim como Ele ama a natureza, a gente também tem que amar a criação dele. Sabe? É isso que Deus tocou meu coração. Então, eu tenho 3 gatos, né? Depois eu não tive mais cachorro, a gente se mudou para apartamentos pequenos e eu não podia ter cachorro até que resolvemos adotar o nosso primeiro gatinho, né? Eu queria um animal que fosse mais prático, que não desse tanto trabalho, porque eu tinha criança pequena e não dava pra ficar saindo pra passear com o cachorro e tal. E aí meu esposo teve a ideia, falou, vamos arrumar um gato então, que é um animal mais prático. E eu falei pra ele assim, eu gosto de todo quanto é tipo de bicho, tá, gente? Eu não tenho preferências assim, enfim, pra mim todos os bichos são legais. E aí eu falei pro meu esposo assim, como é que você queria que fosse o gato? Meio de brincadeira, assim. Ele falou, eu queria que fosse macho. Eu falei, por que macho? Ele falou, porque tem muita mulher nessa casa, né? Tá faltando uns meninos aqui pra contrabalancear. Ele falou brincando, né? E aí ele falou pra mim, e como você queria que fosse? Eu falei, eu queria um gato amarelo, daqueles ruivos, que eu acho muito bonito. Se fosse possível escolher, mas também tanto faz, né? Daí, irmãos, só que eu não fiz uma oração, eu não pedi nada. Foi só assim, uma conversa, sabe? Daí, passou um tempinho
Pouco tempo depois, acho que foi um mês depois, só que a gente falou em adotar, mas nós não fomos pra parte prática, a gente falou assim, talvez um dia, quem sabe? Não foi uma coisa tipo, vamos lá adotar. E aí a gente tava na praia, aqui próximo em São Paulo, numa praia aqui de São Paulo, Ubatuba, de férias com a família, com meus sogros e tal. Aí meu marido me puxou pelo braço um dia, tava caindo um temporal. Ele falou assim, olha lá fora. Ah, lembro, eu tava grávida da minha filha mais nova, a Alice. Tava de 7 meses de gravidez. Ele me puxou e falou assim, olha lá fora. Aí eu fui olhar lá fora assim, eu vejo um bichinho deste tamanho assim. Aí eu olho assim, era um gatinho. A pena que ele não tá aqui pra mostrar pra vocês. Eu acabei fechando a porta e ele ficou do lado de fora. Mas um dia eu mostro pra vocês, em algum vídeo ele vai aparecer. Porque ele é muito grudento. E aí eu fui lá buscar ele. Quando eu vejo, adivinha, irmãos? Era um gato amarelo, ruivo, né? E macho. Depois vocês pensam que Deus não se importa com pequenos detalhes, né, irmão? É um capricho, né? Porque Deus, ele é muito caprichoso, ele é como um pai. Então, muitas vezes ele dá pra gente pequenos mimos, até coisas que a gente não pediu, não é? E eu fiquei maravilhada, porque tudo eu vejo a mão de Deus, irmãos. Eu sou uma pessoa assim, tudo eu vejo Deus, tudo eu sinto, assim, Deus nas coisas, sabe? E eu prefiro assim, sabe, irmãos? Eu prefiro acreditar do que ser cética. Poderia dizer que é uma coincidência, mas eu não acredito em coincidências. Então, a partir daquele momento, nós adotamos o gatinho, ficamos com ele. Ele tinha um probleminha no olho, que ele tinha uma inflamação bem grave no olho, a gente tratou tudo e mesmo assim ele ficou com algumas sequelas. Até hoje um dos olhinhos dele é meio tortinho. Mas é um pequeno detalhe, quase não aparece. Daí, irmãos, fomos crescendo com ele, a minha filha nasceu. Ele é até hoje um gato muito grudento. Eu nem sabia que gato podia ser desse jeito, porque eu nunca tinha tido. Ele me seguia pela casa inteira. Quando eu tava grávida, ele dormia aqui em cima da minha barriga. Depois que a minha filha nasceu, eu ia amamentar, ele se enfiava assim no meio junto, porque ele achava que ele era bebê também. E até hoje ele ainda acha que ele é bebê. Então ele me segue pela casa inteira. Se eu tô dormindo aqui no quarto, ele vem deitar comigo. Se eu vou pro outro quarto, ele levanta e vai atrás. E é assim o dia inteiro, atrás de mim, o grude. E então, assim, ele me dá muito amor, muito carinho. E eu lembro que aconteceu um fato há uns... minha filha era pequenininha ainda. Acho que ela tinha uns 3 anos atrás, ele tava com 1 ano e pouco. Teve perto da outra casa que eu morava, tinha um evento que acontecia anualmente, que é uma festa do bairro, aqui de Pinheiros, onde tem vários food trucks e várias coisas assim. E a gente saiu pra passear, pra comer fora, e estavam os coleguinhas da minha filha de escola e os pais, todo mundo e tal. E nós compramos um brinquedinho pra ela, desses que vendem na rua, assim. E o brinquedinho era tipo, não sei como é que eu vou explicar. Era tipo um pauzinho comprido, na ponta do pau tinha um bonequinho de espuma, era um dragãozinho e ele tem um rabinho bem comprido, assim. Então quando a criança vai puxando o palito, aquele pau comprido, o dragãozinho vai andando atrás com um rabinho que vai balançando assim. E a gente achou que aquilo ia ser muito engraçado, porque o nosso gato ele ia achar engraçado. Porque gato, quem tem gato sabe que eles gostam muito de coisas que se mexem de fiozinhos. Eu pensei que ele ia ficar assim com as patinhas brincando com aquilo, eu achei que ia ser divertido. Quando nós chegamos em casa, que nós mostramos aquilo pra ele tomou um baita susto com aquilo. E ele deu um salto mortal gigantesco e foi muito engraçado. A minha filha morreu de rir. E ele se assustou com aquilo, mas de um jeito muito hilário, sabe? Ele dava uns pulos, assim, olímpicos. E foi muito engraçado e tal. E a minha filha correu com ele atrás daquilo, com aquilo atrás dele, não sei o quê. Daí, irmãos, aí passou, né? Chegou noite, todo mundo foi dormir. E eu deitei pra dormir, e eu tô lá deitada, e de repente... eu acordo assim, num choque, já tinha dormido tudo, e acordo num choque, assim, sabe quando você dá aquele pulo no meio da noite, assim, sem sono nenhum? E na hora que eu acordei, eu senti uma presença maligna, muito forte. Não é costume eu vou sentir isso dentro de casa, irmãos.
E normalmente eu sinto quando Deus quer que eu saiba alguma coisa que está acontecendo no campo espiritual. Deus, assim, não permite que eu sinta demônios por todo lado, porque o mundo jaz no maligno, né, irmãos? Então, por todo lado sempre vai ter. Mas ele me permite perceber quando é alguma informação que eu preciso saber. Então, eu acordei assim num pulo, sentindo aquilo ali. Eu falei, meu, o que é isso? Aí eu me levantei e comecei a procurar a fonte daquela sensação para entender de onde estava vindo. E quando eu olho, eu vejo o meu gato deitado no canto assim da parede, bem no canto, no chão frio, uma coisa que não é comum ele fazer, porque ele sempre vem dormir com a gente. Eu estranhei aquilo. Quando eu cheguei próximo dele, eu pude perceber que a presença maligna estava muito ali em cima dele. E era um sentimento que vinha no sentimento de medo. Medo muito forte. Aí, irmãos, eu não entendi muito bem aquilo. Eu comecei a questionar para Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Aí eu tive a impressão de Deus responder assim, um pouco bravo, um pouco chateado, falando assim, essa é a brincadeira que vocês fizeram com ele, sabe? Eu fiquei assim, meu. Aí parece que Deus falou assim, você não pensou no sentimento dele, que ele ia ficar com medo? Sabe, enquanto a gente tava rindo, o gato estava sofrendo, porque acho que ele pensou que aquilo ali era uma cobra, alguma coisa assim. Então ele ficou muito apavorado, muito apavorado. E aquilo dali deu uma oportunidade para o inimigo oprimir o gato, sabe? Um espírito de medo muito forte que atacou o gatinho. E a gente não deu importância, porque era só um animal, não sei o que, sabe? Mas Deus não se agradou. Ele não se agradou da gente brincar com os sentimentos dele. E eu fiquei mega surpresa, porque eu vi assim como que Deus tem cuidado, né? E ali eu pedi perdão pra Deus, falei, Deus, desculpa por ter brincado com os sentimentos do meu gato, não foi engraçado. E expulsei aquele espírito de medo, sabe? Aí trouxe o meu gato pra minha cama. Eu sei que ele não tem como entender, mas eu pedi desculpa pra ele também. E aí depois eu escondi aquele brinquedo e nunca mais a gente brincou de assustar o gatinho. Enfim, irmãos, essa foi a minha experiência com o meu gato. Eu tenho outras experiências envolvendo meus gatos também. E assim, eu sinto como que Deus usa, né, os animais. Eu lembro que um dia eu tava na minha cama de noite, eu tava com os meus 3 gatos em volta de mim, assim. Além de gato, eu tenho outros animais também, tá, gente? Eu tenho um coelho, eu tenho um furão, eu tenho um hamster, eu tenho uma porção de peixes, eu já tive uma tartaruga, enfim. Aí eu tava deitada ali e eu lembro que os meus 3 gatos são muito carinhosos, mas o Cacau, ele é especial, assim. Não sei o que tem nele, mas ele é muito especial. E ele sempre vem deitar comigo, ele deita aqui, ó, abraçadinho comigo com a cabecinha assim. E aí eu tava ali com ele e um dia antes tinha acontecido uma situação que eu tinha passado por não lembro o que tava acontecendo, que eu tava muito triste, eu comecei a chorar e o meu gato vinha e subia no meu colo e se esfregava em mim assim, sabe, como se quisesse me consolar. E é engraçado que aquilo me fez me sentir consolada, assim, sempre que eu tô meio triste, ele sempre vem me consolar. E aí eu tava dizendo pra Deus, falei, poxa Deus, como é um privilégio, assim, ter um bichinho, assim, tão carinhoso comigo, né? Como ele me faz bem. E aí eu comecei a perguntar pra Deus, qual é a função dos bichos de estimação, né? Por que o Senhor os criou? Comecei a questionar pra Deus, assim. E eu senti naquela hora Deus dizer uma coisa muito específica. Ele disse assim, eu criei eles para que vocês sentissem o meu amor por vocês através deles. E ali, irmãos, sabe, eu senti assim, é uma forma de Deus muitas vezes tocar a gente. Eu sei que nem todo mundo gosta de animais e não tem nenhum problema nisso. Mas é muito interessante como Deus tem as formas dele de nos abraçar, de demonstrar por nós o amor dele, sabe? Quem nunca se questionou, né? Quem nunca olhou para o seu cachorro e pensou, poxa, ninguém me ama tanto quanto o meu cachorro. Porque os animais, eles têm muitas vezes essa capacidade de demonstrar um amor incondicional que às vezes os outros seres humanos não conseguem. Sabe, irmãos, essa é uma capacidade divina que Deus colocou neles.
porque é a forma dele de demonstrar o amor dele por nós. Então, assim, muitas vezes Deus demonstra o amor dele através dos animais, através da natureza. Quem não se emocionou algum dia de ver um lindo pôr do sol, né, irmãos? E é isso. E aí, por curiosidade, imagino que vocês estejam se perguntando a respeito dos meus outros gatos. Cada um deles tem uma história. Eu lembro que depois de algum tempo que eu tinha adotado o Cacau, mais ou menos um ano depois, nós resolvemos que íamos adotar mais um gatinho, porque a gente tinha gostado muito da experiência. E eu queria adotar já um gatinho já adulto, e dessa vez a gente queria uma fêmea. E a minha filha queria uma gatinha que fosse bem carinhosa com ela, porque o Cacau ele era meio ciumento com ela, então assim, ele meio que ficava grudado em mim e tinha ciúmes dela. Aí resolvemos adotar uma outra gatinha, e aí passamos o dia indo num abrigo em outro, procurando e tal. E a gente queria uma gatinha, assim, bem carinhosa e tal. E na minha mente, eu não sei porque, eu pensava numa gatinha cinza, rajada, de olhos azuis. Porque eu achava muito bonito e eu pensei, queria que fosse, desse pra escolher, né? E aí, eu lembro que nós fomos em vários abrigos e nenhum deles tinha, assim, um gatinho que tivesse tocado no coração da minha filha. Beleza. Até que já tava chegando o fim do dia, a gente ia passar em mais uma feirinha que tinha. E era que ela era a última e se não tivesse lá ia ficar pra depois, sei lá. E eu lembro que eu disse pra Deus assim, falei, ai Deus, tomara que dessa feira tenha a gatinha que a gente tá procurando com essa e essa característica que, sei lá, que tenha, seja cinza, de olhos azuis, do jeito que eu tinha imaginado. E que seja fêmea, porque minha filha queria que fosse menina dessa vez. Daí, entramos na feirinha. E tinha, tipo assim, uma gaiolinha pequena com meia dúzia de gatos, irmãos. A gente tinha ido numa outra ONG que tinha mais de 200 gatos na ONG. E dessa vez, não encontramos, né, o que a gente estava procurando. E dessa vez a feirinha tinha meia dúzia de gatos numa gaiolinha. E veio uma senhora recepcionar e ela perguntou o que a gente estava procurando. A gente falou, a gente queria uma gatinha fêmea que fosse bem mansinha e já adulta, né? Porque a gente queria ver já como é que era a personalidade. O Cacau, quando ele era filhote, ele deu bastante trabalho. Ele era um pouco agressivo com a minha filha, depois ele melhorou, agora ele é um amor. Mas no começo foi difícil. Então por isso que a gente queria uma adulta. Daí a senhora falou assim, não, eu tenho o que vocês precisam, é perfeito. Aí ela pegou a gatinha de dentro da gaiola, ela tava dormindo, colocou no colo da minha filha. Quando eu olhei, era uma gata cinza rajada dos olhos azuis. Eu vou ver se eu ponho as fotos pra vocês poderem ver. E aí, irmãos, sabe quando você toma aquele choque assim? Falei, meu Deus, é isso. E ela é muito carinhosa, ela lambe a gente assim, só de olhar pra gente ela já quer vir, lamber, acariciar, ela é muito carinhosa. E foi essa a história da Nutella. Olha o nome, Nutella, né? Tinha que ser. Ela tinha sido abandonada e ela tinha sofrido agressões. Eu acredito que tenha sido por algum ser humano. Ela tinha uma ferida enorme nas costas, que tinha passado por uma cirurgia por causa disso. E ela era muito assustada. Ela não pode ver, a gente pegou uma vassoura, porque eu acho que batiam nela com vassoura, dadinha. E aí, aos poucos, ela foi se achegando à família e hoje ela é integrante plena da família, ela se sente super integrada. Mas no começo foi difícil, porque a cirurgia dela deu algumas complicações, ela teve muita febre, muitos problemas, né? E o senhor Cacau ficou morto de ciúmes, até hoje ele tem ciúmes dela. Beleza. Aí, irmãos, depois de tudo isso, 2 anos depois, a gente resolveu adotar um terceiro gato e vamos parar por aí, né? Daí, fomos adotar um terceiro gato. E eu não sabia o que esperar desse terceiro gato. Eu não tinha nenhuma preferência de, sei lá, cor, espécie, tamanho, qualquer um tava bom. Aí, mas como sempre, eu oro, gente, eu oro pra tudo, vocês não fazem ideia. Sou doida. Então, aí eu comecei a orar, porque assim, né, irmãos, eu acho que é importante a gente orar pra tudo. Vai que você arranja um animal que é agressivo, que tem algum problema comportamental, que vai gerar angústia. Enfim, eu acho interessante a gente orar por tudo. E eu comecei a orar pedindo pra Deus pra trazer, se fosse vontade dele, o terceiro gatinho que tivesse um bom comportamento e tudo mais. Aí, irmãos,
eu lembro que eu comecei a procurar em alguns sites, assim, de adoção. Achei uma gatinha já adulta, que ela era tipo meio siamesa, assim, com pelo comprido, eu gostei muito dela e eu marquei com a cuidadora pra gente ir lá conhecer. E ela também mostrou pra gente a foto de mais 2 filhotinhos que ela tinha lá também pra adoção. Mas eu não me interessei muito porque eu queria adotar adulta também, já a experiência do adulto tinha sido boa, então eu queria adotar adulto também, então eu não me interessei. Mas aquela noite eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via um dos gatinhos que ela tinha mandado a foto, ele usava uma coleira, e nessa coleira tinha pendurado como se fosse um diamante. Só que era um diamante fosco que precisava ser polido, assim, sabe? Como se fosse um diamante bruto. E eu fiquei assim, né? Intrigada. Eu falei, nossa, será que é esse o gato? Mas eu não falei nada pra ninguém. Na verdade, eu comentei com meu esposo, mas eu não falei pras minhas filhas, não falei nada. Quando nós chegamos lá na casa, que quando a minha filha pôs o olho naquele gatinho, ela grudou nele e não soltou de jeito nenhum. E não teve nada que convencesse ela de levar outro, a gente tentou convencer, não teve jeito e foi aquele, pronto. E é isso. Não teve jeito, aquele foi o gato que nós levamos. E até hoje o Cookie é assim, um gato incrível, ele é extremamente dócil, amoroso, ele brinca com a minha filha mais nova, ele é tipo o crianção da turma, ele se dá bem com todo mundo, é super sociável, então assim, só que no começo ele era muito assustado, então demorou um pouco para ele se adaptar, como se fosse um diamante bruto mesmo. E assim, aquele era o gato certo. Eu falei para Deus, não me deixa levar o errado, o Senhor sabe qual que é o certo, então. E foi isso, irmãos. É essa história que eu tenho com os meus animais e as minhas experiências. E é assim que eu sinto o amor de Deus, irmãos, através de todas as coisas ao meu redor. Espero que isso seja construtivo para vocês, espero que vocês se sintam amados. Imagino o quanto Deus não nos ama. Às vezes a gente pensa que Deus não se importa com a nossa vida, com as coisas, com os nossos problemas, mas se Ele se importa até com um gato, imagina se Ele não vai se importar conosco, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.